Santos, não sei se é verdade, ele joga a categoria com jogadores da categoria inferior. Acontece isso no Santos. É mesmo? Acontece. Tem uma água lá especial. Que Todo mundo fala o que isso. tem de canela fina habilidoso lá é em sequência. Eles entram no profissional com muito empoderamento. Muito Porque você tem que curioso. pensar na base individualmente. Eu acho que também é um pensamento que você tem que ter ao trabalhar na base. Isso de locais, de Pensar situações. em cada jogador individualmente. Sim. O jogador entrou no Vasco sozinho. E ele vai pro profissional sozinho. Ele pode estar numa baita de uma geração, num baita de um time. Mas esse time não vai subir pro profissional. Então você tem que pensar individualmente. Então aquele garoto que é precoce, eu não sou tão a favor, sabe? Acho que de alguma forma também deve se perder muitos jogadores quando você pega um time inteiro sub-15 e bota para jogar um campeonato sub-16, sub-17. Mas o jogador que é precoce, o caso do Andrei, por exemplo, o caso mais recente do Vasco, o Andrei o tempo todo ele foi andando uma casa na frente, porque era uma exigência. Ele não era desafiado na categoria dele. A exigência era dele, não era de ninguém. Dele. Então, você tem que pensar, você tem que estar olhando o time, a gente tem que fazer um trabalho para melhorar o time jogar bem, ganhar jogos, ganhar campeonato. Isso tudo é fundamental na base. Na base, o importante é formar, não é ganhar. Papo furado. No Vasco, a gente precisa formar, mas a gente precisa ganhar. Essa é uma exigência do Vasco. O tamanho do Vasco não permite você disputar campeonato de par ou ímpar e não ganhar. O Vasco tem que ganhar. E o Vasco nasceu para ganhar. O Vasco, a natureza do Vasco, a natureza do clube é ganhar jogos e ganhar campeonato. É impressionante a facilidade que as equipes de base do Vasco chegam nas competições e vão para as fases agudas. É toda hora. Então, a natureza do clube é uma natureza vitoriosa. Então, não dá para você não ficar falando disso dentro do clube. Agora, você não tem que olhar para a equipe. O meu olhar o tempo todo, são 365 atletas hoje, o quadro foi atualizado lá na minha sala. Porra, um para cada dia do ano. Exatamente. Hoje tem 365 atletas na base do Vasco. Eu tenho que ter um olhar para cada um. Principalmente nas categorias do alto rendimento, que vai do 15 e 20. O time está bem, a gente conversa com o treinador, faz reunião pós-treino, pré-treino. O Cadu faz reunião pré-treino, pós-treino, pré-jogo, pós-jogo. A gente, quando pode, está presente. A gente tem todos os processos muito amarrados lá, foram processos que a gente desenvolveu, capitaneados pelo Carlos Brasil, desde 2018, quando ele chegou lá. Então, tudo no Vasco é muito amarrado, as coisas não acontecem, o trabalho é muito calcado em cima dessas coordenações. Eu não acredito no trabalho de base sem coordenação, não pode ser um trabalho pelo gosto do treinador, né? Se a gente tem uma metodologia acredita nela, acredita que ela vai desenvolver melhor os nossos jogadores, a gente precisa de alguém que seja o guardião dessa verdade. E os guardiões dessa verdade são os coordenadores. O coordenador técnico, né? Coordenador técnico, né? São profissionais, todos eles muito experientes, que estiveram militando no futebol um bom tempo. Então, são profissionais de um escalão acima, tem que se colocar dessa forma, e que passa para os treinadores aquilo que está fugindo ou que está dentro da metodologia. Então, o olhar individual ele é fundamental. Mas você não acha que essa é uma estratégia... Calma aí, maluco, não estou te escutando. Tá virado? Tá, desculpa. Você acha que é uma estratégia para eles minimizarem essa transição da base profissional? Eles já estão acostumados com esse duelo um pouco mas desproporcional. Um desafio maior. Né? Que, tipo, eles estão sempre lidando com caras diferentes. Tem resultado. Isso sem dúvida tem. Mas a minha preocupação, assim, a gente não forma Neymar toda hora. Nenhum mercado forma, nenhum futebol em nenhum país, nenhuma liga forma Neymar toda hora. O que se forma muito são jogadores bons e muito bons. E onde é que estão esses jogadores bons e muito bons? A esmagadora maioria chega num determinado momento e é desperdiçado. Sim, total. Entendeu? Então, assim, por isso que você tem que ter um cuidado individual. Quando você pega esse jogador e desafia ele num escalão superior, ao invés dele se desenvolver, ele vai ter uma tendência a involuir. Porque ele está num lugar onde ele não está preparado ainda. Todo jogador precisa subir os degraus
de uma forma ordenada. Alguns pulam de 2 em 2, de 3 em 3, mas a grande maioria sobe um degrau de cada vez. E quando você sobe uma equipe, você está subindo tudo. Você está subindo os expoentes, mas você também está subindo os jogadores bons e muito bons, que poderiam dar um resultado. Uma equipe de futebol ela é formada desde sempre por jogadores bons e muito bons e os expoentes, né? Antigamente eram mais expoentes. Hoje São quando menos. tem 1, 2, já a equipe se torna uma equipe diferente. Então, tem que ter esse olhar individual. Para esse serve? Não, para esse serve. Né? Mas não há dúvidas que no Santos o resultado é bastante significativo. Professor, e essa quantidade hoje, não sei se porque aparece mais, o Anselmo também sabe disso melhor do que eu. Porque os moleques estão sendo vendidos bem jovens, né? Bem jovens. Bem jovens. Mas ele só pode ser vendido. Eles estão sendo vendidos, Porque eu não acho, estão indo. assim, os moleques estão indo para o profissional bem jovens. Você vê hoje equipes que atuam no campeonato da primeira divisão com garotos de 16 anos jogando. Mas normalmente E os aí- 16 vão pra lá quando são vendidos. Não, Eles são vendidos e os caras começam a utilizar porque tem gatilho, tem prêmio, tem um monte de coisa. Sim, você só pode ser transferido a partir dos 18. Sim. Antes disso não pode. A não ser caso do pai morar no exterior, né? Então eu acho, assim, o jogador vai com 16 anos. A imprensa, caramba, o garoto de 16 anos, juvenil, isso já é uma isca, Sim. né? Já chama atenção. E aqui no Brasil tá lotado de olheiros de clubes europeus, porque a gente é o maior fornecedor. Sim, exatamente. Os jogadores Então são aí o cara monitorados começa a olhar, Desde pá, pequeno. né? A gente tem um caso, quanto tempo tá aqui, vamos falar do Botafogo, o Matheus. O Nascimento? É, Quanto tempo ele tá no Botafogo? no profissional, Há No quanto tempo? profissional ele tá desde os 16 anos, 3 anos já. 3 anos. entendeu? Quanto dia veio de proposta? E o time não tava bem, né? É a O time, transição, né? o time não tava bem, e aí eu Ele acho... é um moleque que podia treinar em cima e jogar embaixo. É a transição. É que eu estava falando da transição. Às É vezes isso a aí. transição é precoce. É isso. Há casos de sucesso? Sim. Mas com certeza no Santos, sem eu estar lá, e é ruim a gente ficar Isso, conjecturando de longe. conjecturando de longe, mas com certeza há também. Não, porque a Por perda, causa, assim, por causa dessa estratégia, eu não sei se atualmente eles estão fazendo, mas fizeram. Meu tempo de treinador na base, eu enfrentei Neilton, enfrentei jogadores do Santos, de equipe do Santos várias vezes. E a gente sabe que eles pautam por essa precocidade, né? É porque a gente vê o Santos, dificilmente o moleque chega no profissional do Santos e sente, sabe, essa diferença. No Santos isso é um pouco mais gritante do que Sim. nos outros Eu times. estive agora no Corinthians recentemente, né? Por 6 meses. E no Campeonato Paulista, eles disputaram com o time da idade. Estava começando a haver uma mudança. Tanto é que o Santos, se eu não me engano, é o atual. Esse ano eu não sei quem ganhou o Campeonato Paulista, não sei nem se terminou o Campeonato Paulista Sub-20. Mas o Santos é o último campeão paulista Sub-20. Eles estavam começando a mudar isso. E indo mais para um caminho, conforme eu falei. O jogador que tem que avançar, avança. A impressão de fora. Nós disputamos Sub-15 contra eles, Sub-16. Já ganhamos, inclusive, o Campeonato Paulista Sub-16 em cima do Santos. Eram todos jogadores na época 05. O time deles e o nosso. Enfrentamos o Santos no Sub-20 com um time... Lógico que aqueles jogadores que estavam integrados ao profissional, também no Corinthians, os jogadores estavam integrados ao profissional, mas não era um time do Sub-17 enfrentando o nosso Sub-20. Não foi isso que a gente enfrentou em 2021 agora, antes da gente voltar para o Vasco, né? E essa mudança... nem comecei uma porra. E essa mudança da